tirar as dúvidas. E eu não deu a minha opção de baixar a live. Vocês acreditem ou não, mas eu vou dar um jeito de salvar a tela aqui. E deixa eu colocar aqui dúvidas. Gente, então só para explicar para quem tá chegando agora, quem não tava na outra live, eu e a Renata, que é terapeuta ocupacional, tô explicando aqui o que aconteceu. Só conseguiu salvar? Não. Ai, não apareceu para mim quando eu tô achando que é 40 minutos que aparece para mim a opção de salvar. Mas aí quando eu não consigo salvar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no modo de gravar a tela, sabe? Ah, tá. O iPhone ele tem um modo que você grava a tela. E aí eu ponho Sim. nesse modo de gravar a tela, eu fico gravando e depois eu subo a tela gravada. Só que aí às vezes aparece um WhatsApp, às vezes dá umas interferências, não fica tão bom. Mas Uhum. bom, vou dar um jeito de salvar. Tá. E aí eu tava explicando, pessoal, que a gente estava fazendo essa live maravilhosa, super explicativa. E aí agora a gente vai para umas perguntinhas, uns 10 Tá. minutinhos aí de pergunta, que aí vai dar 9 horas. Ó, a Giovana falou assim: minha filha de 17 anos tem os sentidos cruzados e percebi que com o tempo ela se tornou bem seletiva. Não era quando pequena. Ela tem sinestésica com S mesmo. Acho que é possível. Então, ela comia bem, Giovanna, e agora que ela ficou mais seletiva, agora que ela não tá comendo bem, não sei se aconteceu alguma coisa, não sei se a filha dela tem outros diagnósticos também, né, Sim. Rê? É difícil pensar assim, não consigo Ô, Rê, responder. eu vou fazer uma pergunta meio que de mãe. Tá. Tem um tempo mínimo de terapia, um tempo máximo, ou tipo, quantas sessões geralmente uma criança precisa, ou isso é muito individual de cada criança? Como Tá. que é isso? É muito individual, acho que a gente tem que pensar na avaliação, mas a integração sensorial, a gente espera que em 6 meses algo já aconteça. Por Tá. exemplo, então, sessões semanais, de uma, duas vezes, a gente entende que em 6 meses de tratamento a gente precisa já ter respostas para o que a gente está estimulando. Tá. Eu tento fazer a reavaliação em 3 meses para a gente pensar se está caminho, né? Então a gente tenta pensar um pouquinho antes, para a gente continuar depois dos próximos 3 meses, vendo se aquele objetivo era aquele objetivo mesmo. Porque às vezes Tá. a gente faz uma avaliação bem no início e a gente vai conhecendo a criança depois a gente olha e falou, bom, a avaliação tinha erros, tem outras coisas que a Sim, gente tem que ver também. exatamente. Isso é bem Tem, comum, né? Às vezes eu. Porque muitas vezes eu faço primeiro a entrevista com a mãe, sozinha, depende um pouco da idade da criança. Quando é uma criança acima de 3 anos, eu prefiro entrevistar a mãe, conversar com essa mãe primeiro, e depois uhum, conhecer. Muitas vezes ela me traz isso. várias coisas que eu vou montando uma imagem de uma criança na cabeça de um jeito, quando eu conheço a criança é outra coisa. Eu falo, opa, acho que não é muito por aí. Ó, a Uhum. Keila tá falando. Sujar o pé na areia molhada, por exemplo, já querer lavar com nojo. Se está comendo, caiu uma comida fora do prato enquanto não pega a comida, não continua comendo. Não deixa nenhuma porta aberta. Devo me preocupar? É, Keila, parece que ela tem algumas questões aí, né? Mas a gente tem que ver dentro do contexto, como a Renata falou, Sim. né? Se isso está atrapalhando a vida dela. Eu respondendo para você, Renata. Não, mas é isso mesmo, porque assim, tem gente que odeia areia e vai pra praia e fica super incomodada, aquela areia me incomoda, eu não gosto muito, eu prefiro piscina. Tem gente que é assim, então, Perfeito. uma situação isolada não é um grande problema. Essa situação, quando paralisa a criança, quando dificulta a funcionalidade da criança, aí sim a gente tem um problema e a gente precisa então cuidar. Se você está percebendo que então ela tá, só fica com a porta fechada, mas isso é uma rigidez, ela não consegue se concentrar em outra coisa, se não fecha a porta, se ela não consegue então atravessar para tipo, para chegar numa coisa que ela quer muito, e mesmo assim ela não consegue atravessar aquela parte que está muito difícil para ela, talvez a gente possa avaliar. Mas não Sim, necessariamente é um grande problema, mas a gente pode perfeito. ficar atento, né? Certo. É, aí a Dai perguntou: criança que tem nojo, principalmente de alimentos moles, tem que trabalhar a questão tátil, focar nisso? Isso é bem comum, né? Eu tenho muitos pacientes que gostam muito mais do crocante, o Uhum. biscoito.
do que coisas que molham, que vão se espalhar pela boca, né? Aí, só uma dica que eu vou dar, quando a gente tem uma questão tátil, às vezes a gente fica pensando que, eu não gosto de usar a palavra dessensibilização muito, porque quando a gente fala dessensibilização, é porque a gente às vezes quer expor a criança muitas vezes para aquele estímulo que ela não gosta. Entendi. Opa, Quando eu tenho uma, ops, virei a câmera. quando eu tenho uma hiperresposta para essa questão tátil, quanto mais eu exponho a criança para aquela sensação que ela não gosta, mais aversiva ela vai ficar, pior vai ser. Perfeito, Então a perfeito. gente tem que tomar muito cuidado. Então não é porque ela não gosta de coisa melequenta que eu tenho que forçar ela a botar a mão na coisa melequenta. Na Eu vou verdade, fazendo um outro caminho pelas bordas para depois eu chegar na coisa melequenta, mas pode ser que eu não chegue na coisa melequenta, exatamente. né? Eu Isso tenho é uma muitas coisa. amigas que não suportam a geleca. E tudo Uhum. bem, né? Então, só para a Mas gente eu tomar falo cuidado muito para. isso com os pais. Nunca forçar, nunca, né, esconder, nunca, tipo assim, vem com um biscoito, a criança distrai, enfia uma colher com outra coisa que não era. Então, isso É, isso não é não é importante. legal. A criança perde a confiança, e aí quando ela não confia, Confiança. ela não vai comer. Uma pergunta minha também que eu queria te fazer é em relação assim. Existe uma parte dessa questão sensorial que é feito com vocês, né, com a terapeuta ocupacional, e tem a outra parte sensorial que seria a fono que vai trabalhar também, não é isso? A fono ela vai trabalhar bastante na questão sensorial da parte aqui da parte bucal. Então, Uhum. a parte interna da boca, aqui, a fono vai trabalhar bastante com essa parte sensorial. Então, às vezes ela vai conseguir fazer mais estímulos com Tá. vibração, né, com instrumentos, com Isso, utensílios. isso. E aí isso fica. Eu fui fazer um curso na Califórnia e lá os terapeutas ocupacionais, eles trabalham bastante com essa parte de motricidade oral, é da prática deles. Mas aqui no Sim, Brasil não é nossa prática, isso fica pro fonoaudiólogo, né? tá? Legal. Então E é lá, por interessante exemplo, falar também que não é todas as fonos que têm esse olhar de integração, sim, né? Porque muitas sim, vezes a gente indica, né? Fala, olha, tem essa pessoa, tem essa outra pessoa, e a pessoa fala assim, ah, não, vou procurar uma fono que a minha mãe conhece, ou então que já é do meu plano, para eu não ter que uhum, gastar dinheiro com isso, mas muitas vezes ela não vai nesse ponto que a gente quer, nesse né? ponto. Sim, sim. Então tá bom. Ah, eu acho que é isso. Acho que Deixa eu teve ver uma se. mãe que perguntou para explicar a seletividade alimentar no transtorno do espectro do autismo, mas aí acho que dá uma live inteirinha só para falar do autismo, porque Verdade. é bem peculiar também algumas questões do comportamento, algumas questões da seletividade, então talvez em algum momento a gente possa falar sobre isso também, mais especificamente para o TEA, Sim, que já muda tá? bastante coisa, né? Essa parte É, sensorial deles é bem, bem diferente. Eles são muito mais pro hiper, né? Dessa uhum, hipersensibilidade do que pro hipo. Então tá bom, você quer tá bom? fechar? Quer falar alguma coisa aí no final de tudo? Eu acho que só para pensar assim, que acho que a hora de comer ela precisa ser uma hora muito agradável. Então a gente vai ter que, numa próxima vez a gente conversar, falar um pouco do processo desse comer, mas eu sei que em algumas casas realmente fica muito tensa essa hora de comer, é muito difícil, né? A mãe fica preocupada, porque o comer é algo muito importante para o ser humano, né? Então a gente entende às vezes que os pais se desdobram aí, às vezes a gente faz coisas que não são tão adequadas, mas é o pai está tentando fazer, a mãe está tentando fazer, Sim, né? acabar, tirar essa questão, ah, é culpa da mãe, é culpa do pai. Não, não é Isso, culpa. Não é hora de procurar culpados, é hora de procurar isso. soluções. E outra coisa que eu queria falar, Rê, também, que é importantíssimo, é não deixar para depois, não ficar postergando, né? Ah, não, ele tá só com 6 meses. Ah, não, daqui a pouco ele melhora, tá com 8, tá com 9, tá com 10. Depois chega para mim com 8 anos de idade, 7 anos de idade. Para mim não, pra gente, né? E aí É, é bem mais difícil a gente desconstruir isso tudo e construir uma sim. nova percepção desse mundo, né? Uhum. Então, esses dias uma colega lá de Teresópolis, onde eu fiz medicina, mandou assim, Nath, meu filho tá assim, assim, assado, ele tá tendo muita dificuldade na transição da papa pro sólido fundível, ele tem questão com isso, não gosta que pega aquilo, né?
Você acha que eu tenho que procurar? Tá todo mundo falando que eu sou doida, tá todo mundo falando que eu tô procurando doença no meu filho. Ele tem 9 meses. Eu falei, amiga, vai, procura alguém, vai, Uhum. pede uma avaliação, porque agora é a hora. Então não deixem para Sim. depois, não fiquem, né, postergando isso aí. É, é melhor não postergar, né? E aí o profissional vai poder te dizer, olha, não, assim, mas tem que procurar o profissional qualificado, porque às vezes a gente também vai, né? O profissional também, não, fala tranquilo. Você tá fazendo mal pro seu filho, não tá dando a comida. Deixa com fome que ele vai comer. Não, gente, não é isso, não vai comer. A criança vai ficar com fome sim, vai parar no hospital até às vezes. Então tem que tomar cuidado com algumas falas, né? Mas acho que a gente pode continuar conversando mais, então, numa próxima, né, Nath? Adorei, vamos marcar várias. Gente, eu amo live, porque eu adoro falar, eu sou faladeira. Eu tenho muito mais facilidade de me expressar falando do que é, digitando, colocando aqui. Uhum. Então tá bom, Acho meu que uma bem. das Muito, coisas muito difíceis obrigada. que esse Oi? momento trouxe, uma das coisas difíceis, muitas coisas difíceis desse momento, mas uma coisa boa foi de incentivar a gente a estar nesse bate-papo aí com as Aí, ó, pessoas a pela Ju entrou internet, agora. né? Ô, Ju, isso é hora de entrar na nossa live, Ju. Juliana Fono, maravilhosa. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Deu bastante gente, tinha Obrigada. ficou 50 e poucas pessoas aqui. Que bom.